Outro ponto aqui que é interessante também, ele fala bem assim, ó, eu vou pensar e eu entro em contato. Quando ele fala eu entro em contato, aí mais difícil ainda ele vai entrar em contato. De novo, liga o alerta, e se pensar aí, eu vou ligar depois, ou então ele fala assim, ó, manda a proposta por e-mail, que eu vou analisar e depois eu te respondo. Então, essa pode ser as duas questões, né? Tanto a questão do ele ter que conversar com outras pessoas para entender melhor, ou ele vai cotar com outros fornecedores. O mais imaginado nessa questão aí é que ele vai cotar com outros fornecedores, porque quando ele te pede por e-mail essa cotação, ou quando ele te pede pelo WhatsApp, é justamente para ele fazer os comparativos. E quando você vai mandar essa cotação por e-mail, preste atenção, mande uma proposta esmagadora, porque quando você já teve o seu tempo de apresentar o produto ali para ele. Se ele ainda não enxergou o valor e te pede para mandar por e-mail, você tem que mandar uma proposta esmagadora. Caso contrário, você perde essa venda. Outra questão também de mandar por e-mail. Já analisa também se a questão é só essa, que ele vai cotar com outros fornecedores. Nas perguntas que você vai fazer antes, né, do amortecedor e procurar as objeções ocultas, você vai saber se é porque ele depende ou não de um sócio, por exemplo. Então, se você já entendeu todo o contexto ali, que não existe mais nenhuma objeção, e ele só simplesmente fala que é para mandar a cotação para ele por e-mail, de fato, não é ter que conversar com mais alguém, sócio, por exemplo, e sim cotar ou até mesmo pesquisar com outros clientes que têm essa máquina. Às vezes, o próprio cliente te pergunta, você está querendo vender lá uma colheitadeira, ele vai e te pergunta, quem mais aqui na região tem essa colheitadeira? Porque ele mesmo quer fazer essa pergunta. Porque às vezes ele acha que o vendedor vai falar que é boa, porque ninguém vai falar que o produto dele é ruim. Mas aí você fala assim, fulano de tal tem e ele diz que a máquina é boa. Mas ele mesmo quer ouvir desse cliente. Existem dois casos. Existe o caso que são a maioria dos clientes, eles querem saber quem na região tem o equipamento para eles perguntarem. E existe caso de cliente que não gosta de ouvir. E quando você começa a visitar mais seu cliente, você começa a conhecer ele, você também vai saber identificar qual é o perfil de cada cliente e você usa a palavra certa para cada um, né? Quem gosta, você diz. Às vezes, quando o cliente também ele é mais sistemático e ele compra, e aí às vezes a gente até pergunta para eles, se for uma máquina tipo de lançamento e tal, você pergunta para eles. Se mais alguém perguntar aqui, eu posso dizer que você tem essa máquina aqui na região? E pede para ele autorizar, porque tem alguns clientes que, se você falar que eles têm e você citar eles como referência, você pode até perder a venda. A gente tem casos de clientes que você fala assim, fulano de tal tem, e a pessoa ligar, você pode perder a venda e indicar sim. Então, esses tipos de indicações é interessante, mas você tem que saber também até onde você vai. Você tem que conhecer o perfil de cada cliente para poder chegar ao ponto de você pedir, né, passar para eles solicitar essas referências.